Galera, chegamos então ao último vídeo dessa série de resoluções de questões do exame de suficiência, prova 2023.1. Estou aqui, ó, o professor Valmir vai aparecer bem devagar dessa vez, ó, bem negócio bem dramático. Volta, volta, volta. Um negócio bem dramático, volta, 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 volta. Para ser mais dramático ainda, porque esse é o último vídeo de uma lista de exercícios, de uma lista de resolução de questões do exame de suficiência. Eu sou o professor Valmir, esse canal é meu, lembra de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar. Pelo quinto ano seguido, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pelo sexto ano seguido, a gente está respondendo as questões do último exame de suficiência como forma de preparação para o seu próximo exame de suficiência, que eu folgo seja o último. As questões de português a gente sempre convida um professor para apresentar, porque, como vocês já sabem, o meu conhecimento se limita à contabilidade e à matemática, a ponto de resolver e comentar questões aqui. Para português, eu chamo quem saiba mais, e dessa vez chamei o professor Marcelo. Vocês já assistiram a questão 49 com ele, vamos agora para a questão 50, que é a última, mas eu queria aproveitar para dar uns recadinhos finais de despedida aqui. Foi um prazer ter todos vocês nessa série de resoluções aqui. Já hoje, quando eu gravo esse vídeo, falta menos de um mês para o exame de suficiência. Eu espero que você esteja indo bem na sua preparação, seja pelos vídeos aqui no YouTube, seja aluno ou aluna matriculado no Dominando o Exame de Suficiência. De qualquer forma, eu desejo a aprovação de vocês, desejo que esse seja o último exame que vocês vão realizar. Se alguma coisa acontecer de errado e vocês não conseguirem passar, quem é aluno pró-contábil sabe que a matrícula tem um ano de duração, então você pode aproveitar a mesma matrícula, o curso é atualizado e você entra automaticamente na turma do próximo exame. Se você não passou e não é nosso aluno ainda, considere se matricular. O link está na descrição desse vídeo. É facinho e pode ser um divisor de águas para vocês. Então, vou deixar vocês com o professor Marcelo. Ele vai comentar a questão 50 e a gente se vê agora nos vídeos de revisão. A gente vai se ver nos vídeos de revisão. Exatamente. Eu vou estar aqui aguardando vocês. Beijão. Tchau. Olá pessoal, olha eu aqui de novo, professor Marcelo Lucas, técnico em assuntos educacionais. Vim aqui para comentar a questão de número 50 de língua portuguesa, que caiu no último exame de suficiência para vocês aí da área da contabilidade, receber esse convite maravilhoso aqui do professor Valmir, tá certo? Estou aqui com muita alegria para a gente comentar a questão de número 50. O texto é o mesmo texto da questão de número 49. Um texto cuja a temática, né, o cerne principal, envolve a questão ambiental, a relação da questão ambiental com as organizações. Nós vamos reler o texto, nós vamos ler o texto aqui, porque pode ser que o candidato esteja vendo apenas a questão de número 50, mas nós já fizemos essa leitura lá quando fizemos o vídeo para comentar a questão de número 49. O texto está já grafado aí, os pontos principais em vermelho, tá certo? Porque eles são pontos importantes para quando da resolução da questão propriamente em si. Vamos começar aqui a fazer a leitura do texto. O texto é um texto escrito pela Franciele Botts e pelo Augusto Fischer, da universidade, ou para a Universidade do Oeste de Santa Catarina. Vocês vão ver esses créditos aí ao final do texto. Vamos lá. A partir da metade da década de 1990, o termo meio ambiente passou a ter destaque em razão da sua importância para a sobrevivência, para a sobrevivência e evolução das espécies, tanto da fauna quanto da flora. Observem aí, ó, a partir da metade da década de 1990, o termo meio ambiente passou a ter destaque em razão da sua importância para a sobrevivência e evolução das espécies. Está aí grifado um marco temporal, a partir da metade da década de 1990. Essa informação é muito importante para a gente. Está delimitando aí um marco temporal. Vamos continuar. A sociedade não se sustenta. Aqui, ó. A sociedade não se sustenta sem as condições equilibradas da natureza, como água potável. Que condições são essas, pessoal? Água potável, ar puro, solo fértil e clima agradável. Aqui.
Com a preocupação crescente da sociedade em relação ao meio ambiente, olhem aqui, as empresas mais conscientes passaram também a se preocupar e tratar esta área como, por exemplo, por meio da aplicação de esforços em sustentabilidade e esforços para a destinação correta de resíduos. Observem que esse fragmento é muito importante. Com a preocupação crescente da sociedade em relação ao meio ambiente, as empresas mais conscientes, não todas as empresas, essa informação está no texto, passaram também a se preocupar e tratar esta área. Tá certo? Então, vejam que o texto traz uma informação muito clara para a gente aqui. Não são todas as empresas, somente aquelas mais conscientes, a partir do momento que estas empresas observaram a preocupação crescente da sociedade em relação ao tema meio ambiente. Então, vamos continuar aqui. Da mesma forma que outras áreas de uma organização, como produção, insumos, maquinários, entre outros, os impactos ambientais gerados pelo processo produtivo também podem ser calculados, passando a fazer parte do sistema contábil da empresa. E, assim, surge a contabilidade ambiental. Ele trata aqui do momento em que surge a contabilidade ambiental. Um sistema contábil ambiental é uma importante ferramenta para o fornecimento de informações aos usuários internos e também aos externos da organização. Por meio dessas informações, ele auxilia a tomada de decisões e a fixação de políticas ambientais. Vejam aí que o texto já trata da importância de um sistema contábil ambiental nas organizações. Agora os autores vão falar um pouco do seu trabalho, começando aqui. Este trabalho está focado no desenvolvimento sustentável, na sustentabilidade econômica e social e ambiental, bem como na contabilidade ambiental e seus respectivos grupos contábeis, como ativos, passivos, custos, despesas e receitas ambientais, e nos sistemas de informações contábeis. Objetiva-se apresentar as vantagens que a contabilidade ambiental pode proporcionar para as organizações e para a sociedade em geral. A contabilidade é um dos principais sistemas de informação de uma empresa. Muito clara essa informação aqui. Ela também deve evidenciar monetariamente os resultados alcançados no processo de proteção e preservação do meio ambiente. Finalizando, o texto traz o seguinte: no passado, isso aqui é muito importante e vai ser o objeto da nossa questão 50. No passado, as organizações se preocupavam apenas com a eficiência dos sistemas produtivos. Porém, atualmente, com o aumento da concorrência e das dificuldades no mercado, há um crescimento da contabilidade ambiental em suas estratégias. Essa parte é tão importante que a gente vai reler. No passado, olha aqui, marco temporal também, as organizações se preocupavam apenas com a eficiência dos sistemas produtivos. Porém, gente, há uma conjunção adversativa aqui. Atualmente, nos dias de hoje, com o aumento da concorrência e das dificuldades no mercado, há um crescimento da contabilidade ambiental em suas estratégias. Aqui eu trago uma observação para vocês sobre contabilidade ambiental, não é? No texto. Contabilidade ambiental é a área da organização voltada ao desenvolvimento sustentável e à implementação de políticas de preservação do meio ambiente. Então, para quem nunca escutou falar em contabilidade ambiental, está aí uma definição retirada do texto. Agora vamos ao enunciado da questão 50. O que é que a questão 50 cobra da gente enquanto candidatos? É uma questão, gente, de reescritura de fragmento de texto. E essas questões costumam pegar muitos candidatos. Vamos lá, vamos reler qual é o fragmento. Vamos ler, aliás, qual é o fragmento que a gente precisa reescrever. No passado, as organizações se preocupavam apenas com a eficiência dos sistemas produtivos. Apenas com a eficiência dos sistemas produtivos. Porém, atualmente, com o aumento da concorrência e das dificuldades no mercado, há um crescimento da contabilidade ambiental em suas estratégias. Em relação ao período anterior, que é esse que trata do passado, né? Pode-se afirmar que a mensagem essencial apresentada em seu enunciado não teria o seu sentido original modificado caso fosse reescrito como indicado em. Observe,
Vocês já estão observando aqui que o professor não tem muita habilidade com marca-texto. Mas é assim mesmo, pessoal. Eu vou continuar aqui, mas não liguem muito para a questão da marcação aí nos textos. Vamos ler aqui o item A, né? A assertiva A, para saber se ela é o nosso gabarito. Vamos ler as demais, vamos fazer os comentários pertinentes. Letra A. Nos dias atuais, vamos lá, marcar aqui, nos dias atuais, a contabilidade ambiental, em sua atuação, tem crescido consideravelmente. No passado, a eficiência dos sistemas produtivos era a única preocupação das organizações. Esse trecho, como foi reescrito, ele mantém, né, o significado original, né, mantém o sentido original. Gente, questões de reescritura de texto exigem muito do candidato conhecimento a respeito da semântica das palavras, do sentido das palavras. É muito importante conhecimento sobre conectivos, conjunções, né? Conjunções que indicam valor adversativo, conjunções que indicam valor de adição. Tudo isso é muito importante para a gente entender, porque muitas vezes no processo de escritura troca-se um conectivo, uma conjunção que tem um outro significado, e aí invalida a assertiva, invalida o item. Essa questão, o item A, nos dias atuais, a contabilidade ambiental em sua atuação tem crescido consideravelmente. No passado, a eficiência dos sistemas produtivos era a única preocupação das organizações. A meu ver, essa questão até agora está adequada. Não sei se a gente irá encontrar outra questão mais adequada, cuja reescritura digamos assim, se adeque melhor, né, aos propósitos do enunciado. Vamos aqui ao item B. No passado, a eficiência dos sistemas produtivos era vista com grande preocupação. E, atualmente, com o aumento da concorrência, olha aí, ó, vamos prestar atenção aqui. E, atualmente, com o aumento da concorrência e das dificuldades no mercado, há um crescimento da contabilidade ambiental em suas estratégias. Primeiro que eu já acho aqui nessa questão, na letra B, né, diz assim, ó, no passado a eficiência dos sistemas produtivos era vista com grande preocupação. Ela não era só vista com grande preocupação, pessoal. Ela era a única preocupação. Então, quando você diz que ela era vista com grande preocupação, dá a ideia de que outras questões também eram vistas com preocupação. O texto não traz essa informação, o trecho, aliás, não traz essa informação. Mas esse ponto ainda não invalida a questão. O que vai invalidar esse item é o uso dessa expressão aqui, e atualmente, pessoal. O e aqui é um conectivo aditivo. Observem que na questão há o porém, que é um conectivo adversativo, né? Que contrapõe o passado, as práticas do passado, que eram realizadas no passado, com as práticas agora no presente. Nesse trecho reescrito aqui no item B, o e dá ideia de adição. No passado era feito assim e no presente, atualmente, é feito assim. Então, traz uma ideia de adição. Vamos ver aqui o comentário da questão, mas é basicamente isso. Então, esse conectivo, essa conjunção aditiva e, ela altera o sentido original do trecho, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Nós fizemos aqui um comentário falando da questão da preocupação, da grande preocupação. Olha, no passado a eficiência dos sistemas produtivos era a única preocupação, era a prioridade, o foco, né? Então não era uma preocupação entre outras, era o foco, era a prioridade, era a única preocupação. Então isso já dava para a gente perceber, só nesse primeiro trecho aí, nessa primeira parte do trecho, nós já poderíamos perceber que há algo que não se adequa ao enunciado original. Mas aí, olha, o uso da expressão e atualmente modifica o sentido do trecho, que era marcado pela relação de contraste entre passado e presente, indicada pela conjunção porém. Tá aí o comentário. A expressão e indica a adição, portanto, altera o sentido do fragmento destacado, gente. Então é muito importante a gente ter conhecimento da semântica dos conectivos, né? Porém, todavia, no entanto, são
conjunções adversativas. E, dessa forma, se elas são empregadas no texto, elas apresentam um contexto de contraste, de adversidade. Se você coloca o E é adição. Né? Marcelo gosta de maçã e de uva. Marcelo gosta de maçã e uva. Então, o E aí é aditivo. Marcelo gosta de maçã, porém não gosta de uva. Porém, é um conectivo adversativo. Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Vamos aqui, então, item B, descartado aí, não é o nosso gabarito. Item C. Em outros tempos, marco temporal aqui, em outros tempos, havia grande relevância para a eficiência dos sistemas produtivos. Atualmente, com o aumento da concorrência e das dificuldades no mercado, a preocupação passa a ser com a contabilidade ambiental em suas estratégias. Em outros tempos, havia grande relevância para a eficiência dos sistemas produtivos. Havia grande relevância, gente? Não, não só havia grande relevância, era a única preocupação das organizações. A eficiência dos sistemas produtivos era a única preocupação das organizações. Não havia preocupação com questões ambientais, com o descarte de resíduos produzidos pela organização, não havia preocupação com o desenvolvimento ambiental. Então, havia grande relevância da ideia de uma coisa muito subjetiva. Vamos ver aqui o comentário em relação a essa questão? A contabilidade ambiental passa a ser mais uma preocupação entre outras existentes na organização. É o que o enunciado aí está dizendo, é o que o item está dizendo. E não a sua preocupação central, como está descrito no item principal, né? No item original. Então, altera o sentido. Quando eu digo em outros tempos, havia grande relevância para a eficiência dos sistemas produtivos. Não era só havia grande relevância, ela era a única coisa com a qual ela era a única coisa com a qual as organizações se preocupavam, as empresas se preocupavam. Produção, produção e produção. Os impactos dessa produção não eram mensurados, os impactos ambientais. Somente a partir da metade da década de 1990, de acordo com o texto, é que as empresas, percebendo que a sociedade em geral se preocupava com a questão ambiental, as empresas, aí sim, aquelas mais conscientes, passaram a se preocupar também em trazer a questão da sustentabilidade para o dia a dia para a rotina diária, para o dia a dia das organizações, né, de suas atividades, vamos dizer assim. Então, item C também está descartado, essa reescritura aqui modifica o sentido original, né, do trecho lá destacado no enunciado da questão 50. Vamos à letra D. No passado, de certo modo, olha aqui, gente, quem já leu a questão já compreendeu que isso aqui está errado. No passado, de certo modo, as organizações se preocupavam exclusivamente com a eficiência dos sistemas produtivos. Não precisa nem ler a questão toda. No passado, de certo modo dá uma ideia de flexibilidade. Né? Quer dizer, de certo modo, havia essa preocupação com a eficiência dos sistemas produtivos. Não é isso que o enunciado traz. O enunciado traz que a questão central, a preocupação era uma única preocupação. Ou seja, a eficiência dos sistemas produtivos. No passado, as organizações se preocupavam apenas, unicamente, exclusivamente com a eficiência dos sistemas produtivos. Essa questão, apesar de trabalhar com o sentido, né, das palavras, com a semântica das palavras, ela é uma questão muito mais ligada à compreensão do texto, porque está explícito no texto, está explícita no texto, a informação de que a preocupação central das organizações no passado era a eficiência dos seus sistemas produtivos. Então, a letra D também está descartada. Vamos ler o item todo, a assertiva inteira, e vamos ver o que foi colocado aí nos comentários. Então, vamos voltar à leitura aí do item D. No passado, de certo modo, as organizações se preocupavam exclusivamente com a eficiência dos sistemas produtivos. Porém, atualmente, com o aumento da concorrência e das dificuldades no mercado, tem havido um crescimento da contabilidade ambiental em suas estratégias. Essa segunda parte aqui está correta, né? Traz aqui o elemento adversativo, né? O conectivo adversativo,
atualmente, traz a informação que atualmente, com o aumento da concorrência e das dificuldades no mercado, tem havido um crescimento da contabilidade ambiental em suas estratégias. Mas o início do item, o início da reescritura, ao introduzir a expressão de certo modo, né, invalidou o item, invalidou a assertiva, ela também não é o nosso gabarito. Vamos ver o que está aqui nos comentários. A expressão de certo modo invalida a assertiva. É bem objetivo isso aqui. Então, como não é a letra B, como não é a letra C, como não é a letra D, o nosso gabarito também é a letra A. Tá certo? Nos dias atuais, a contabilidade ambiental, em sua atuação, tem crescido consideravelmente. Está lá no texto. Não está escrito dessa forma, mas está no trecho selecionado. No passado, a eficiência dos sistemas produtivos era a única preocupação das organizações. Isso também está bem claro no texto, pessoal. Então é isso, é uma questão de reescritura textual, também exige do candidato um conhecimento amplo sobre o significado das palavras. Então, por isso, gente, é muito importante a leitura. Leiam bastante. Leiam literatura, se vocês gostam de literatura. Leiam notícias nos canais sérios de notícias. Leiam artigos científicos. Por exemplo, o tema meio ambiente com certeza figura em muitos artigos científicos. Mas não só em artigos científicos, artigos educacionais também. Essa é uma temática muito recorrente. Então, é um texto que traz essa temática para essa seara da contabilidade, das organizações como um todo. Então, cobra do candidato esse conhecimento. Quem já tem uma certa bagagem, conhece um pouco dessa temática, certamente consegue ter mais facilidade em lidar com essas duas questões. A questão 49, que nós comentamos no vídeo anterior, e a questão 50, que nós acabamos de resolver aqui, de comentar. Espero que vocês tenham gostado dos comentários. Agradeço aqui ao professor Valmir pelo convite. Muito obrigado pela audiência tão especial de vocês. E um abraço fraterno e até a próxima.